passar para o Pablo aqui para fazer as aprovações das atas, duas atas, né, de reuniões anteriores. Boa tarde a todos. Como foi combinado, né, foi encaminhada as atas no grupo para leitura. Quem for a favorável permaneça sentado, quem for contra fique de pé. Todas duas aprovadas por unanimidade. Agora vamos passar para os informes. Boa tarde. Aqui nós temos um ofício dirigido aqui ao Conselho Municipal de Saúde para indicação de representantes para composição do Conselho Municipal de Saúde. Senhora Presidente, Associação Pompeana dos Amigos dos Autistas, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, com sede no município de Pompéu, inscrita no CNPJ sob número 52.168.767370001, que tem como missão a promoção da inclusão, proteção e garantia dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista, bem como o apoio às suas famílias. Vem apresentar duas representantes da entidade para a recomposição do Conselho Municipal de Saúde de Pompéu, tendo em vista que a senhora Cíntia Aparecida de Souza Oliveira Maciel requereu seu desligamento. Aí a Vívia era suplente, né? Com afastamento da Leizinha, a Vívia subiu, ficou como titular, Vívia Roberta de Lacerda, e a suplente a Keila Aparecida de Souza. A Vívia, ela já comunicou, vai trazer um pouco, tá? Ela está sempre presente. Isso aqui é só leitura e comunicado mesmo, né? Isso. Agora vamos a outro ofício aqui. Ofício número 18/2026, Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças, Secretaria Municipal de Saúde de Pompéu. Assunto: limitação orçamentária para custeio de despesas do Conselho Municipal de Saúde. A presidente do Conselho Municipal de Saúde, senhora Creonilda Campos Machado, a Cleo ainda estava como presidente, tá? Eu hoje estou como presidente interina, certo? Eu era vice-presidente. Aí depois nós vamos vir nesse assunto da mesa diretora. A Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições, vem por meio deste prestar esclarecimentos acerca da disponibilidade orçamentária para atendimento de demandas relacionadas ao custeio de despesas do Conselho Municipal de Saúde. Informamos que a Secretaria Municipal de Saúde possui dotação orçamentária previamente definida e aprovada pela Lei Orçamentária Anual vigente, a qual estabelece limites para a execução das despesas públicas em observância aos princípios da legalidade, planejamento e responsabilidade fiscal. Desta forma, esclarecemos que no presente exercício, os recursos disponíveis encontram-se integralmente comprometidos com as ações, serviços e programas essenciais da saúde pública, não havendo margem orçamentária que permita a realocação de recursos de outros setores para custear despesas como fornecimento de lanches ou quaisquer outros gastos operacionais do Conselho. Informamos que para o ano de 2026 foi liberada dotação total de R$ 2.500, podendo ser dividida entre material de consumo e custeio de prestação de serviços. Informamos também que o Conselho possui despesas fixas com locação de máquina de xerox, despesas essas de caráter essencial para as atividades
custando R$ 55 ao mês. Somente essa despesa totaliza R$ 660 ao ano. A Diretoria de Planejamento apresenta abaixo o detalhamento de todas as despesas empenhadas no ano de 2026, até o presente momento, para o conhecimento dos membros e maior facilidade da organização de despesas futuras. Ressaltamos que qualquer ampliação ou destinação de recursos para essa finalidade dependerá de previsão orçamentária específica, a ser incluída em instrumento próprio de planejamento submetido aos trâmites legais pertinentes. Informamos também que, para que seja feita suplementação nestas fichas, é necessário que seja relocado recurso de outra fonte de recurso da saúde. Certos da compreensão, ficamos à disposição para dúvidas e esclarecimentos. Renovamos votos de elevada estima e consideração. Bianca Assunção Campos, diretora de Planejamento, Gestão e Finanças. Algum comentário sobre esse ofício aqui? Eu queria saber do secretário. Que eu vi no portal de transparência uma verba de, se não me engano, 900 mil ano para assessoria da Secretaria de Saúde. Eu acho que é um dinheiro muito grande e como essa Secretaria de Planejamento que fala que não tem dinheiro em caixa, que tudo é planejado, e com relação também a esses 900 mil para pagar um assessor para a Secretaria de Saúde, que não foi também passado pelo Conselho. Eu acho que tudo que tem a ver a respeito com a saúde, eu acho que deveria de passar primeiro para o Conselho. Porque se não está tendo receita, como é que não tem receita, mas tem receita para pagar assessor de 900 mil por ano? Isso eu gostaria de que você me respondesse. Obrigada. Oi. Pessoal, boa tarde a todos. Dona Solange, obrigado pelo questionamento. Em relação a esse contrato que você mencionou, ocorreu-se diversos boatos há uns 1 mês, 2 meses atrás, em relação a esse contrato. Na verdade, não é um contrato de assessoramento que garante o pagamento de 900 mil mês, anual, na verdade. Esse contrato ele foi firmado entre não somente a Secretaria Municipal de Saúde, mas outras secretarias também. Esse assessor ele não irá receber 900 mil para trabalhar, para executar o assessoramento. Ele irá receber 900 mil somente a condição de trabalho se for executada. Como assim, Vitor? Hoje o município tem algumas verbas que não foram realizadas o pagamento. O município tem valor a receber. São valores a receber que o município, de certa forma, não tem perspectiva de recebimento. Caso o município receba essa verba, que ultrapassa a casa de milhões, salvo engano, ultrapassa a casa de 4 milhões, 5 milhões, por aí, o assessor tem direito a receber esse valor de 900 mil aproximadamente. Caso alguém aqui tenha qualquer dúvida, eu posso agendar uma reunião com o Dr. Alex, que é o nosso procurador do município, ele que organizou a questão da contratualização com todas as demais secretarias, além da Secretaria Municipal de Saúde. O que tem acontecido são inverdades compartilhadas em grupos que acabam prejudicando a administração atual,
Muitas vezes também acontece da própria pessoa, do próprio cidadão compartilhar informações sem a devida informação correta, né? Mas caso tenha alguma dúvida, eu estou à disposição para a gente poder reunir com o Dr. Alex para a gente conversar sobre isso. Mas acontece que a Secretaria Municipal de Saúde não vai pagar previamente 900 mil. Só vai pagar esse contrato caso tenha captação da verba, que é uma verba que o município nem tinha, não tinha esperança de receber. Seria isso. Entendeu? Tem mais alguma outra dúvida? Além desse 900, eu não faço parte de grupo, não gosto de grupo, não compartilho grupo, sabe? Isso foi que eu vi no portal de transparência. E eu sei que conversas paralelas e indevidas tem demais no município. E eu não escuto, não. Eu vou no pé do toco, eu quero saber lá, sabe? Eu quero coisa concreta. E também vi no portal de transparência, além desses 900 mil, que é com relação à Secretaria de Saúde, tem outras montantes que, para mim, eu fiquei assustada. 28.628.000 e uns quebrados que eu não lembro, para poder fazer assessoria da administração como todas as secretarias. É muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. Será que essa secretaria do município não tem competência para poder fazer o seu serviço? Precisa de ter assessor para ganhar tanto dinheiro assim? Ou eu estou doida? Dona Solange, eu realmente desconheço esse contrato de 28 milhões. Eu depois vou até verificar no portal Transparência. Eu vou verificar ele. Esse de 900 mil que você colocou como pauta aqui, que é da saúde, eu de fato tenho conhecimento, que é da Monteiro e Monteiro, a advocacia. Esse contrato ele é público, todo mundo pode ver, de fato, mas ele foi feito sob essas condições aí. Agora, esse de 28 milhões, agora, neste momento, eu não sou capaz de te responder sobre ele, porque realmente, de fato, isso, exatamente. Mas, assim, qualquer dúvida pode me procurar, que a gente dá uma olhadinha com o Dr. Alex lá, tá bom? De nada. Ô, Vitor, aproveitando ainda sobre esse ofício, né, que você enviou para o Conselho, que a nossa conferência já está próxima, né? Sim. A receita está garantida para inclusive, no Plano Municipal de Saúde, Arlene, está garantido a manutenção do Conselho perante a Secretaria Municipal de Saúde. Esse ofício que nós recebemos aí, que eu, enquanto conselheiro, também me considero conselheiro, considero também que usufruto do conselho, né? Esse ofício que nós recebemos, ele nada mais diz a respeito de que hoje o Conselho Municipal de Saúde, não só hoje, assim como todos os períodos, todas as gestões, nós temos uma verba exclusiva para ser gasta no Conselho Municipal de Saúde, né? Foi esse o intuito que Bianca escreveu esse conselho. Fato nós estamos passando por algumas dificuldades orçamentárias, a gente está fazendo já corte de algumas coisas, né? A gente está analisando também coisas que estavam incorretas na Secretaria Municipal de Saúde, a gente já está fazendo o corte dessas verbas que estavam sendo destinadas incorretamente, que é a questão de hora extra e tudo mais, a gente já está fazendo esse corte. Então a gente está corrigindo a casa, a gente está ajeitando a casa com o intuito de ter responsabilidade fiscal e responsabilidade com o dinheiro público. Só isso? Obrigado. Vamos continuar aqui com os informes, né? Ofício 11. Assunto informativo. Eu, Creonilda Campos Machado, presidente do Conselho Municipal de Saúde, venho por meio deste informar minha saída da presidência deste conselho. Coloco-me à disposição para os encaminhamentos necessários durante o processo de transição. Pompéu, 7 de abril de 2026. Pessoal, boa tarde. No ofício eu não coloquei muitas coisas, porque o meu receio é que gerasse vários burburinhos. Eu acho que foi pior, porque aí gerou mais burburinhos ainda. A minha saída, ela não quer dizer um descontentamento com a Secretaria de Saúde, nem com a pessoa do Vitor. É uma questão pessoal minha,
porque o conselho, ele requer uma demanda, uma doação sua, e que muitas vezes ele atrapalha no desenvolvimento do meu trabalho. Né? Eu acho que praticamente todo mundo aqui que está sentado aqui tem ciência. Eu sou a única educadora do município, educadora em saúde do município, e o conselho ele demanda um tempo, uma doação e uma dedicação que até o momento que eu fiquei, eu me doei 100%. E para mim não me doar 100%, eu prefiro sair da presidência do conselho. Outra coisa que me fez sair da presidência do conselho, porque eu acho que eu, conselheira, sem estar na presidência, eu posso defender algumas causas e apontar outras causas que eu acho que estão erradas no município. Eu, como presidente, eu tenho que me manter neutra diante das situações, e algumas situações que estão acontecendo eu não concordo, e eu, como conselheira, eu posso trazer e apontar isso claramente, a minha opinião, da forma que eu achar melhor, e como presidente eu não poderia fazer isso. Então, né, eu deixo de ser presidente, mas mantendo ser conselheira, porque eu acho que a gente tem muito trabalho a ser feito e tem muitas causas que a gente precisa apontar, e elas precisam ser estudadas e apontadas de forma responsável. Né? Eu desejo, para quem assumir a presidência, né, um ótimo mandato, né, que realmente tenha a certeza, né, que é doação, que é um trabalho sério de responsabilidade, e eu desejo boa sorte para todos, né? Quem aí, se não sei como que a mesa diretora vai proceder com as escolhas, mas eu desejo boa sorte. Agradeço imensamente a Ana Cristina por toda a ajuda, acolhida e apoio durante o tempo que eu estava na presidência. A respeito desse ofício, eu ainda era presidente, fiquei muito brava com o Vitor, e ele me garantiu que o conselho ia ter aparato para fazer todas as atividades, todas as suas demandas. Acho que foi o único dia que eu fiquei, de fato, muito brava com ele. Né? Mas ele me garantiu, e eu acredito muito na palavra do Vitor, porque até hoje, o tempo que eu fui presidente, as coisas que ele me prometeu, ele cumpriu. Então, eu acredito que não seja diferente nas próximas. Cléo, nós te agradecemos muito mesmo de coração o trabalho que você, né, prestou aqui como presidente. Seu trabalho foi brilhante. Pena você não continuar. Você tem muita competência, muito capaz. E eu necessitar muito da sua ajuda. Da sua, da Ana Cristina, de todos vocês aqui, né, para dar continuidade ao trabalho. Então, você está de parabéns. Se você quiser retornar, rasgar isso aqui, nós vamos fazer isso aqui agora. Então, vamos continuar aqui, gente. Agora é um ofício do Ministério Público. Arquivamento. Procedimento administrativo de outras atividades não sujeitas a inquérito civil, número 34.16.0520.0317.669, 2025-40. Trata-se de procedimento administrativo instaurado a partir de provocação do Conselho Municipal de Saúde de Pompéu, com o objetivo de apurar suposta desconformidade da Lei Municipal número 2172 de 2015, com a resolução CNS número 453/2012, ao argumento de que a norma local impediria que as entidades eleitas indicassem livremente seus representantes no Conselho Municipal de Saúde. Da análise da Lei Municipal número 2172 de 2015, verifica-se que a alegada ilegalidade não se confirma. Com efeito, o artigo 6º, parágrafo 5º da referida lei estabelece expressamente que as entidades, movimentos, instituições eleitas no Conselho Municipal de Saúde de Pompéu indicarão os conselheiros, titulares e suplentes, por escrito, conforme procedimento por elas estabelecidos, o que afasta a premissa fática central da notícia formulada.
Além disso, a Lei Municipal número 2172 de 2015, em sua relação, mostra-se materialmente compatível nesse ponto com a diretriz nacional aplicável à Lei número 8.142 de 1990. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS, enquanto a resolução do Conselho Nacional de Saúde, número 453, de 2012, aprova diretrizes para instituição, reformulação, reestruturação e funcionamento dos Conselhos de Saúde, prevendo na terceira diretriz, item 4, que as entidades, movimentos e instituições eleitas indicarão por escrito seus conselheiros conforme seus próprios processos internos. Também não se extrai do texto legal municipal a alegada confusão entre eleição da entidade e eleição do conselheiro. Ao contrário, a norma distingue a composição do conselho por segmentos e entidades representativas da posterior indicação, pelas entidades eleitas, dos respectivos representantes titulares e suplentes. Ainda a previsão de renovação periódica das entidades representativas constante no artigo 6º, parágrafo 6º da lei local, não evidencia incompatibilidade manifesta com a resolução do Conselho Nacional de Saúde, número 453 de 2012. Assim, ausente elemento concreto apto a demonstrar, no plano normativo, a irregularidade inicialmente noticiada e não havendo até o momento substrato mínimo que justifique o prosseguimento do feito para controle abstrato ou adoção de providências extrajudiciais, impõe-se o arquivamento do presente procedimento. Ante o exposto, determina o arquivamento do presente procedimento administrativo. Conjunta PGJ-CCMP, número 1, de 28 de agosto de 2019, por inexistirem elementos que evidenciem a alegada ilegalidade da Lei Municipal número 2172 de 2015. Certifique-se os noticiantes. Após as anotações e baixas de estilo, arquivem-se. Pompéu, 12 de abril de 2026. Ana Carla Correia de Oliveira, promotora de justiça. Então, é um arquivamento, né? Tinha alguém que entrou com... É sobre a eleição. A gente entendeu o que é sobre a eleição que ocorreu aqui, né? Agora eu vou passar aqui para o Pablo, né? 2019. Segunda. É coisa mais antiga que estava lá.
Agora eu vou passar para a Ana Cristina, que ela vai fazer a leitura do relatório da Comissão de Auxílio e Tratamento de Saúde. Relatório das comissões do Conselho Municipal de Saúde. Em nome da comissão, Comissão de Apreciação de Solicitação do Auxílio para Tratamento de Saúde. Avaliação de pedido de auxílio financeiro conforme Lei 2647/21, o ofício 046/2026 do Gabinete do Secretário. Discussão. Análise dos documentos recebidos. Parecer da comissão. A comissão deferiu os auxílios financeiros conforme Lei 2647/2021 dos pacientes que se trata no ofício 046/2026/Gabinete do Secretário, enviado pela Secretaria Municipal de Saúde. Então, vamos fazer a votação. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levante, por favor. Então, aprovado o relatório. Então, vamos dar continuidade aqui. Vamos passar aqui primeiro para a comissão. Nós temos de fazer a comissão organizadora para a Conferência Municipal de Saúde. A municipal, nós temos prazo até julho. Até eu já dei uma olhada em uma data, se vocês concordarem. Essa data que eu mais Ana Cristina, a gente deu uma olhada, a gente estava estudando o documento que veio para o Conselho, né, Ana? Nós olhamos no Conselho Estadual. A Isabel também concordou com essa data. Se estiver de acordo com vocês, dá para ela vir nessa data, que seria a reunião ordinária do mês de junho, do dia 24/6, a conferência de junho. Uhum. De junho. Quatro de julho é o último dia. Quatro de julho. O que vocês acham da data 24 de junho? Ou querem outra data? Mas aí eu já não sei se a Isabel possa vir em outra data. É. E tem as formalidades, né? Vamos colocar em votação. Isso. Ordinário. Nós temos de ver com a Isabel se a data dá para ela vir, né? Então vamos. A comissão tem de ser no mínimo 5, né? 5 conselheiros. Então vamos fazer a montagem da comissão.
Porque a gente tem que ver com a Isabel também, que tem os textos que vai apresentar para formar os grupos de trabalho, para debate. E tem que ser alguém que entende como Isabel para fazer esse trabalho, né, gente? Ô, Ana, faça uma mensagem para Isabel ele se ela tem outra data disponível, né? Pra gente ver. Então vamos montando a comissão aqui, gente. No mínimo 5, né? Usuários, 50%. Então, 2 usuários para a comissão. Quem é que se candidata aí para a comissão? Essa comissão, gente, vai trabalhar para que aconteça, né? Para que aconteça, vai organizar tudo, para que a conferência aconteça da melhor forma possível. Então, como usuária, né? Eu me candidato. Mais alguém? Mais uma pessoa? Pode ser mais. Pode ser 3. Pode ser 4. Solange. Quem mais? Raimundo. Então, a Cássio. 5 é o mínimo. 5 é o mínimo. Todos os segmentos estão representados, gente? Do governo, entra não? Representando o governo. Ô, gente, que é muito trabalho. Olha aqui. Nós temos de fazer o regimento, né, para a conferência. Vai definir. A Bianca. Nós vamos a comissão vai ter de fazer reuniões extras, tá? A comissão é reunião separada, mas nós vamos ter de reunir para que saia tudo da melhor forma possível, né? Nós vamos solicitar do prefeito, que ele tem de fazer o decreto, né? Da conferência, comunicando. Conferência, a data. Então, a comissão é esta, né? Está fechada, anotou? Dê para nós os nomes aí da comissão. Arlene, Bianca. Ok. Deixa eu só passar para vocês o preço do documento. Vocês já sabem o tema, os eixos. Todo mundo lembra direitinho? O tema da 11ª Conferência Estadual de Saúde, né? O tema é saúde, democracia, soberania e SUS. Cuidar do povo é cuidar do Brasil. E tem os textos para ser estudado, tem o material de estudo, né? Isso. Para no dia a gente tem de organizar tudo bem organizado, para no dia não ter confusão. Porque mesmo a gente organizando tudo, ainda aparece alguma coisinha, né?
Vou passar para o Pablo aqui, Comissão de Prestação de Contas. Pessoal, vou fazer a leitura do relatório da Comissão de Prestação de Contas referente ao RAG de 2025. Relatório da Comissão de Prestação de Contas e relatório de gestão, Conselho Municipal de Saúde de Pompéu. Assunto: referente à reunião da Comissão de Prestação de Contas, que se refere à análise do relatório anual de gestão RAG, exercício 2025. 14 de abril de 2026. Local: Sala do Conselho do Centro Administrativo. Objetivo: o presente relatório tem por finalidade registrar as discussões, deliberações e encaminhamentos da Comissão de Prestação de Contas e relatório de gestão do Conselho Municipal de Saúde, no que se refere à análise do relatório anual de gestão RAG 2025. Durante a reunião, a comissão destacou a necessidade imprescindível de acesso a documentos técnicos, financeiros e administrativos, para subsidiar a análise do RAG, conforme previsto nas atribuições legais do Conselho Municipal de Saúde, especialmente no exercício do controle social, fiscalização e acompanhamento das políticas públicas de saúde. Ressaltou-se que a análise do RAG deve observar a compatibilidade entre os resultados apresentados e os instrumentos de planejamento e execução orçamentária do Sistema Único de Saúde, SUS, sendo indispensável a documentação comprobatória. Registro da solicitação anterior não atendida. Foi informado pelo coordenador da comissão que, em setembro de 2025, a mesa diretora do Conselho Municipal de Saúde encaminhou ofício à Secretaria Municipal de Saúde solicitando documentos essenciais à análise da gestão. Entretanto, até a presente reunião, não houve retorno formal, tampouco o encaminhamento da documentação solicitada, caracterizando a omissão administrativa frente a uma demanda oficial do Conselho. Deliberações da comissão. Diante da ausência de resposta e da necessidade de prosseguimento dos trabalhos, a comissão deliberou por reiterar formalmente a solicitação de documentos, estabelecer prazo para atendimento, registrar em ata a ausência de resposta anterior, ressaltar que a não disponibilização das informações compromete o exercício do controle social. Encaminhamento formal realizado. Em cumprimento da deliberação, foi elaborado e encaminhado o ofício número 1 de 2026 da Comissão de Prestação de Contas, datado de 14 de abril de 2026, direcionado à Secretaria Municipal de Saúde, no qual foi formalizado a solicitação detalhada de documentos necessários à análise do RAG de 2025. Foram elencados documentos relativos a planejamento, Plano Municipal de Saúde, PAS e RAGs, execução orçamentária e financeira, sistemas oficiais CIOPS, DigiSUS e CNES, produção de serviços e indicadores, contratos, convênios e processos administrativos, auditoria e controle interno. O ofício estabeleceu prazo de 30 dias para a resposta, bem como consignou expressamente que a não apresentação injustificada poderá ensejar comunicação aos órgãos de controle e eventual encaminhamento ao Ministério Público para apuração de irresponsabilidade. 6. Análise da situação. A comissão registra que a ausência de informação inviabiliza a análise técnica adequada do RAG 2025. Tal situação compromete os princípios da transparência, publicidade e controle social. Além disso, pode configurar descumprimento de dever legal de prestação de contas, nos termos da legislação vigente, especialmente Lei nº 8.142, de 90, e Lei Complementar 141, de 2012. 7. Encaminhamentos futuros. A comissão deliberou que aguardará o prazo estabelecido no ofício para resposta. Em caso de não atendimento, será feito registro formal em ata, poderá haver encaminhamentos aos órgãos de controle e poderá ser provocada a atuação do Ministério Público para apuração de eventual responsabilidade administrativa. Considerações finais. A comissão reafirma que o acesso às informações solicitadas é direito legal do Conselho Municipal de Saúde e condição indispensável para o exercício efetivo do controle social. A ausência de resposta por parte da gestão municipal compromete a transparência da administração pública e impede a adequada avaliação da aplicação dos recursos públicos na saúde. Pompéu, 14 de abril de 2026. Pablo Giovanni de Campos Gelins, coordenador da comissão. Acácio Vander Cordeiro Maciel, membro. E Silvio Aparecida Duarte Ferreira, membro.
foi encaminhado, gente, o ofício 1, né, da Comissão de Prestação de Contas, datado 14 de abril, que tem todos os instrumentos que a gente precisa, né, para fazer a avaliação do RAG. Eu vou ler só resumidamente o que eu fiz, que no relatório já falou boa parte, mas só para vocês verem quais documentos a gente solicitou. Instrumentos de planejamento, Plano Municipal de Saúde vigente, Programação Anual de Saúde e Paz do exercício analisado, versão completa do Relatório Anual de Gestão RAG 2025, Relatório Anual de Gestão RAG dos anos 22, 23 e 24, documentação orçamentária e financeira. Gente, esse relatório anual de gestão a gente pediu dos anos anterior, como é o último RAG da última gestão, dos últimos 4 anos, a gente precisa saber o que ficou pendente, né, do plano, para saber se foi executado ou não corretamente o plano dos 4 anos. Documentação orçamentária e financeira, dotação orçamentária do exercício de 2025, balancetes mensais do Fundo Municipal de Saúde, relatórios detalhados de despesa, empenho, liquidação e pagamento, relatório de receita, transferências federais, estaduais e recursos próprios, extratos bancários completos das contas vinculadas ao Fundo Municipal de Saúde, demonstrativo de aplicação mínima institucional em ações e serviços públicos de saúde 15%, dados relatórios de sistemas oficiais, relatório extraído do CIOPS, relatórios do sistema DigiSUS Gestor, dados atualizados do QNEAS, relatório de produção assistencial SUS, APS ou sistemas equivalentes. Produção de serviço de indicador de saúde, relatório de atendimentos, procedimentos e serviços realizados, indicadores de saúde utilizados para monitoramento e avaliação das metas, contratos, convênios e processo administrativo, cópias dos contratos com o prestador de serviço, convênios firmados na área da saúde, consórcios, contratos temporários de profissionais de saúde, processos licitatórios relacionados às despesas executadas, relatório de fiscalização e acompanhamento contratual e relatório de auditoria interna ou externa, pareceres do controle interno ou outros documentos relevantes à fiscalização da execução das ações de saúde. Diante do exposto, requer-se o envio da documentação no prazo máximo de 30 dias a contar do recebimento desse ofício. Foi encaminhado ao Vitor, né? Ele datou do dia 15/4 de 2026. Vamos colocar o relatório de prestação de contas em votação. Quem concorda? Da prestação de contas? É o Pablo. Ele é o coordenador. É o Pablo. Quem concorda com o relatório, permaneça sentado. E quem discorda, fique de pé. Aprovado. Eu gostaria só de deixar registrado dentro dessa comissão de prestação de contas que a gente vai ter que fazer uma averiguação dos documentos internos da instituição para ver, inclusive, porque os meninos estão acabando de colocar para mim ali, que você não pode fazer parte da coordenação dos trabalhos. A gente vai pegar a legislação, fazer essa análise. Caso aconteça alguma proibição, na verdade, a gente faz a alteração interna dentro da casa. E ver também sobre a questão das composições, se os números das comissões estão conforme o regimento interno nosso aqui, tá? Só responder, Cássio. Quando eu fui candidatar às comissões, primeiramente, na capacitação que a gente teve com a Maria Isabel, ela deixou bem claro que eu posso participar de qualquer comissão do conselho, inclusive da mesa diretora, qualquer cargo da mesa diretora, sem impedimento nenhum. A única ponto que ela deixou bem claro, que já foi discutido isso nas gestões anteriores, em relação à prestação de contas e avaliação referente à entidade que eu represento, aí eu não posso participar. Mas da prestação de contas em geral da saúde, eu posso sim, tem direito, a lei permite, tá?
E em relação às comissões também, só para deixar claro, a comissão de prestação de contas, como você teve presente, ela está com 5 membros, de acordo com a paridade. Porém, nesse dia não pôde todos os membros participarem, mas estava 50% mais um. A gente pôde fazer a reunião normalmente. Sobre as comissões, Acácio, antes de eu sair, eu mais a Ana revimos todas as comissões, se teria alguma comissão que não estava correta, e sempre foi uma preocupação da gente, todas as comissões estão com todos os membros e respeitando a paridade. Então, para que essas comissões, nesse momento, não estivessem ok, alguém do conselho teria que ter saído, tá? Então, até o momento, né, as comissões têm respeito à paridade e tem todos os membros, tá? Toda decisão que eu tomei como presidente, que eu não tinha certeza, todas foram levadas para Maria Isabel, foi estudada a legislação, o regimento interno desse conselho, para que a gente não fizesse nada irresponsável e ilegal, tá? Agora vamos discussão da mesa diretora. Como a Cleo, né, saiu da presidência, eu era vice-presidente, aí eu vou assumir a presidência. Ela subiu. Aí ficou vago o cargo de vice-presidente. Quem gostaria de se Eu gostaria, candidatar na como verdade, de vice-presidente? fazer um posicionamento referente à questão da mesa diretora. Eu gostaria, a gente já teve substituição de presidente aqui e vice-presidente assumindo essa posição? O regulamento fala que se sobe automático o vice-presidente? Sobe? Bom, está dentro do regulamento? Beleza. Então, abre-se, se for isso mesmo que tiver dentro do regulamento, abre-se a vaga da mesa diretora para o conselho escolher aquele que tenha interesse de candidatar, certo? Isso? Só para poder a gente ter, na verdade. Vocês querem fazer isso hoje? Porque presidente nós temos, mesmo que seja interina, até que formaliza o vice para poder deixar efetivamente. Vocês querem fazer isso hoje? Ou vocês têm intenção, a gente podemos prolongar isso com a casa mais repleta de membros, para que todos possam compartilhar e dividir? Eu gostaria de pegar uma pequena brecha na palavra do Acácio. Presidente a gente tem uma conferência né, em andamento, e eu acho que a escolha do vice-presidente poderia ser em outra reunião que a gente tivesse mais membros, porque hoje, infelizmente, por questão de saúde, a gente teve a ausência de vários membros. Então vamos para a plenária aqui. Quem concorda, né, que a eleição de vice-presidente seja na próxima reunião ordinária, permaneça sentado. E quem discorde, fique de pé. Então, a eleição para o vice-presidente será na próxima reunião ordinária. E quem quiser se candidatar, né, já pode ir trabalhando. Oi, pessoal, só para explicando, né, como na ausência a gente tem a subseção da mesa diretora. Arlene é presidente, Pablo sobe como vice-presidente, sobe. Dona Solange assume como primeira secretária. Isso, temporário. Na ausência da Arlene, quem vai presidir a reunião é o Pablo, como primeiro secretário, tá? Então, assim, por exemplo, por algum motivo, a dona Arlene não puder participar de uma reunião,
quem preside a reunião é o primeiro secretário, no caso, o Pablo, tá? Isso está no regimento e não é no regimento municipal, não, tá? Isso é legal, isso está no regimento do conselho, nas leis. Não temos vice-presidente no momento. Se a Arlene não puder participar, quem preside a reunião é o Pablo, e a dona Solange, como segunda secretária, assume o lugar do Pablo, tá? Até a gente ter a votação. Só mais uma coisa. Eu acho até muito oportuno, né? Nós temos 2 membros aqui do Conselho Antigo, porque a gente teve 2, né, graças alcançadas, né? Que eu acho assim, a gente não está aqui apenas para apontar erros, mas também para conseguir exaltar nossas conquistas, porque foi na conferência que eles eram membros, 2 indicações que foi feita em conferência, que foi uma luta da dona Solange por várias e várias conferências, que foi conseguir, né, o soro para a Santa Casa. Então, assim, foi uma luta de dias e conferências, e que bom que o nosso município tem isso hoje. Quem trabalha na área da saúde sabe que esse atendimento em prontidão salva muitas vidas. E a outra indicação que a gente teve em conferência também, que foi o médico plantonista. Parabéns, Vitor, pela sua gestão de você conseguir esse médico ferista, porque a gente tinha essa questão do PSF, todas as vezes que o médico entrava de férias, bagunçava toda o funcionamento daquela unidade. E hoje é uma conquista, sim, do Conselho, e a gente tem que exaltar, sim, as nossas conquistas, porque a gente dedica a isso, várias pessoas também já se dedicou, e a gente tem que, sim, exaltar, e que a população fique sabendo que foi luta de Conselho. E assim como essa, tem várias outras para a gente conseguir, e eu espero que cada dia mais a gente possa vir numa reunião de Conselho e falar, olha, foi proposta de conferência, entrou no plano anual de saúde e foi colocado em prática, porque aí a gente sabe que o nosso serviço aqui não é em vão, que a gente realmente está conseguindo em prol da população. Então, parabéns a todos os envolvidos. Aproveitar também que a Cleonildo falou disso, eu queria só dar uma sugestão até que eu vou levar para a conferência, viu, gente, municipal. Ontem, Vitor, essa mais é pro Vitor até, eu fui levar meu tio no Sara, em BH, não sei se vocês conhecem como que é o funcionamento lá, e ele precisa fazer uma cirurgia no ombro. E aí, em consulta com o ortopedista, talvez não vai precisar dessa cirurgia. Mas eu achei interessante, é uma fila muito grande que a gente tem, que é na ortopedia. Lá é um hospital referência em ortopedia, né, em inúmeros casos. E meu tio passou pela avaliação pela fisioterapeuta. A fisioterapia dele toda que ele vai fazer antes da cirurgia. E se precisar mais, ele vai fazer em casa. Como em casa. Ela passou uma folha com o nome dele, com os movimentos que ele tem que fazer, treinou ele lá ontem no hospital, esses movimentos que ele tem que fazer de fisioterapia, tem os movimentos que ele tem que fazer todos os dias da semana, e tem em 3 vezes na semana, ele tem outros movimentos que ele vai ser acompanhado pela fisioterapeuta online por ligação de vídeo. Achei muito interessante, que é uma coisa a se estudar, talvez consiga encaixar ou ver um estudo para ver se é viável para nós, talvez até diminuiria a fila da ortopedia de fisioterapia que a gente tem, né? Achei muito interessante. Ele vai fazer durante 1 mês todinho essa fisioterapia, ela vai acompanhando ele em videochamadas, depois ele volta lá para fazer outro exame e voltar no ortopedista. O atendimento dela vai ser totalmente online por videochamada. Achei super interessante. Do hospital. Achei muito interessante. O Sara Kubitschek hoje é referência, né? Lá é sensacional mesmo. E tudo que é bom em qualquer lugar, a gente pega como referência mesmo. Acontece que hoje a nossa realidade do município ela é um pouco mais complicada, mas não significa que a gente quer se manter da forma que está. A gente sempre quer, de fato, buscar melhorias para o município, né? Inclusive, salvo engano não, tenho certeza absoluta, está no plano municipal, né?
a questão da contratação de clínica de fisioterapia. A gente tem justamente essa ideia para poder desafogar um pouco essa fila de ortopedia. Nossa fila de cirurgia ortopédica está extremamente grande, está muito grande mesmo, muito extensa. É um público que está esperando há mais ou menos aproximadamente 7 anos por aí. A gente já está conseguindo atender uma parte desse público, mas mesmo assim já é uma fila que está extensa. Aproveitando a oportunidade, eu informo que agora a Academia da Saúde voltou ao seu funcionamento, né? Se é que voltou é a palavra certa, né? Porque eu acredito que ela nunca de fato funcionou, né? Então agora a gente está com uma fisioterapeuta lá. Exatamente. Agora a gente está com uma fisioterapeuta lá, a Luana. Ela está fazendo fisioterapia lá na Academia da Saúde, de fato exercendo o propósito de que é a Academia da Saúde. Com isso a gente espera uma contribuição da fisioterapia preventiva. A gente vai, a longo prazo, reduzir essa questão de internações por complicações ortopédicas, necessidade de cirurgias ortopédicas. A gente espera que vai ter uma redução drástica aí a longo prazo, né? Mas a gente está realmente buscando a inovação aí, buscando corrigir os erros anteriores e não dizer que a gente não vai errar nessa gestão, mas é com erro que a gente aprende, né? E buscando também sempre as melhores referências para a gente poder bem atender a população e também conseguir escutar todos vocês, que eu sei que todos vocês têm ideias pertinentes, ideias boas para abordarem, e vocês podem ter certeza que eu estou à disposição para ouvir todos vocês. E só complementar do soro que a Cleonilda falou, agradecer o Vitor, né, a parceria da Santa Casa com a prefeitura, né, com o secretário, que esse soro é uma demanda de muitos anos, proposta de conferência. A Santa Casa e a prefeitura nunca deixou de tentar conseguir ele. Era falta de produção mesmo do soro, então o Estado não estava conseguindo fornecer o soro para os municípios. Agora já voltou a produção com a parceria que a prefeitura conseguiu, e agora a gente já tem, que é um avanço muito grande. Agradecer mesmo a parceria, que com isso, cada dia mais a gente vai melhorando a saúde do município, né? Igual eu vejo o Pablo tá falando aqui, nesse negócio de ortopedia, visto? O país agora está com as carretas, né? Agora tem especialista. Eu vi que aqui em Curvelo vai ter uma carreta dessa, vai ficar lá parece que uns 15 dias. Será que o município de Pompéu não tem interesse também de estar pedindo o governo do estado, mas o governo federal, o Ministério da Saúde, para essa carreta estar vindo em Pompéu também, não? O que você pode falar para a gente? Oi. Ô, Fernando, o PAT, que é o programa Agora Tem Especialistas, o município já fez a inscrição já. Acontece que é como se fosse um sorteio, né? E além disso, a gente sabe que é um pouco complicado a gente ter a certeza de que a carreta vem, mas a gente até já fez parcerias já com carretas, inclusive no dia 30 do mês anterior, do mês passado. Você participou, Cleo? Foi da mamografia, nós tivemos mamografia, nós tivemos diversos exames aqui em relação à prevenção do câncer dos olhos. Ah, tá. Recentemente foi do município, a gente abriu a agenda para a fila de espera do município. Então, só nesse meio tempo aí, nós tivemos dois mutirões de carretas aí. Sim. A solicitação, sim. Exatamente. Mas só nesse ano, só para deixar lá dentro, nesse ano aqui, em 4 meses, a gente conseguiu trazer 2 mutirões para cá. Um mutirão de consulta oftalmológica, que atendeu bastante, ajudou bastante para desafogar um pouco essa fila. Amanhã o caminhão da saúde vai lá. Vai ter a prefeitura itinerante lá. E também nós conseguimos a carreta também para exames preventivos contra o câncer, que foi mamografia, foi exames de câncer de pele, exame citopatológico. Então a gente conseguiu zerar bastante, zerar não, né? A gente conseguiu absorver bastante a demanda da fila de espera para esses procedimentos preventivos ao câncer. Ok? Recentemente tivemos de castração, bem lembrado, Cleo.
Então a gente está sempre bem ativo nessa demanda aí. Lógico, se vier carreta, vai ser muito bem-vinda, claro, mas depende também da contemplação do município, tá bom? Com relação a isso tudo que está acontecendo, com relação à saúde, né, um desmanche completo da questão da saúde, gente tentando até privatizar o SUS ou acabar com o SUS, essas coisas que a gente anda escutando por aí. Mas o que eu tenho visto é que Pompéu está parecendo uma cidade doente. Cada esquina você vê uma farmácia. Tem rua que tem 3 farmácias, sabe? Não será que a secretaria precisaria de fazer um planejamento para poder... Como é que fala a palavra? Até me fugiu aqui que estava... me fugiu. Não é controle, sabe? Prevenção. Esse que você está falando. A cidade parece que o povo adoeceu de uma tal forma de criança de 9 anos está com apendicite. Sim, então, assim, será que a população não precisa de fazer uma prevenção, fazer um check-up, olhar, ver, eu que mexo com segurança alimentar, o que está comendo, entendeu? Porque Belo Horizonte não tem vaga para leito. 7 Lagoas está super lotado, né? Todo santo dia a gente vê aí o povo falando, colocando, postando, que tem gente precisando de vaga, sabe? A gente vai aproveitar a conferência e mexer na ferida aí da regulação. Nós estamos precisando de mais leitos, mais vagas, entendeu? Porque fica difícil. Porque eu acredito que nem a Santa Casa, nem a Secretaria de Saúde, ou as pessoas que estão dentro do órgão saúde, que vai impedir de uma pessoa que tem necessidade de uma vaga, negar essa vaga para o paciente. Mas a gente precisa fazer uma prevenção, sabe? Porque, vocês vão me desculpar, tem muita gente que na hora da nossa morte, amém, que vai procurar o médico. Aí fica impossível, né, gente? Então, acho, sabe, Vitor, que a Secretaria de Saúde está precisando fazer, sabe, um controle nisso aí, sabe, de fazer isso mesmo que você acabou de falar, você entendeu? De prevenção, sabe? Alertar as pessoas, sabe? Isso, sabe? Porque prevenir é melhor do que remediar. Porque depois que a pessoa está lá na hora no pé da cova, não adianta não, gente. Sabe? E aproveitar as conferências, para a gente poder, nessa regulação aí, sabe? A gente ter vaga, sabe? Porque é triste, gente. A gente vê as pessoas precisando e não ter, sabe? Aonde internar, aonde a pessoa tem um leito, sabe? Belo Horizonte está um caos. Tá um caos. Você não acha leito para ninguém. Você entendeu? Imagina nós do interior que precisamos desse espaço, desse leito, e não o encontra. É isso. Sim. Deixa eu só pontuar. Dona Solange, você é sempre muito bem cirúrgico. Eu gosto demais dos seus argumentos aqui. Você é realmente muito cirúrgico esse questionamento seu. Eu acredito que esse problema não é só da cidade de Pompéu. É um problema nacional, né? Hoje, com a tecnologia, com o aumento da expectativa de vida do brasileiro, a tendência é que as doenças crônicas não transmissíveis, que é diabetes, hipertensão, se proliferem na sociedade.
E aí a gente tem um envelhecimento da população, pirâmide etária está se invertendo, daqui a uns dias a gente vai ter mais idosos do que pessoas jovens, mas a gente vai ter um público adoecido, porque a expectativa de vida aumentou, mas a atenção primária do Estado, da União, ela não consegue, de fato, prestar a prevenção. E você muito bem colocou aí, de fato, a atenção secundária, terciária, ela é muito mais cara do que a atenção primária, porque literalmente é melhor prevenir do que remediar, que é mais caro, né? Então, esse é um problema de escala nacional que a gente enfrenta. Lógico que a gente não pode atrelar essa realidade à realidade do município, claro, porque a gente vai se prender a isso? Não pode, a gente não pode. Então, claro que a gente tem buscado melhorias para o município, melhorias para a prevenção. Educação em saúde é extremamente importante, que o Léo faz muito bem esse papel aí. Hoje, inclusive, a gente voltou ativa com o programa Saúde na Escola. Nós temos aí a equipe da atenção primária indo nas escolas. Nós temos também o POEPS. O POEPS está sendo executado na zona rural também. Então, de fato, a gente está contribuindo para essa condição aí de educação em saúde. Está cada vez mais ativo. É um papel fundamental aí. Afinal, essa é a essência da atenção primária, né? Quanto à superlotação dos hospitais, que você mencionou, Sete Lagoas, Belo Horizonte, vale reiterar que hoje nós estamos passando por um período sazonal. Esse período sazonal nada mais é do que estamos vivendo uma epidemia de dengue e uma epidemia, se é que eu posso dizer que é epidemia já, né? Mas também nós estamos passando por um momento muito difícil, principalmente nas cidades metropolitanas, que é Belo Horizonte, de síndrome respiratória aguda grave. Então é um momento muito delicado que nós estamos vivendo. De fato, vai ter falta de leito, vai ter falta de vaga. O hospital municipal, que é a nossa referência, está superlotado de fato. Muitas vezes a gente não está conseguindo essa vaga de imediato, mas todas as tentativas possíveis o município, a Santa Casa está fazendo, porque de fato não é interessante para nenhum de nós, nem município, nem Santa Casa, nem todos os cidadãos de forma geral de Pompéu, deixar um paciente aqui. E você foi muito bem cirúrgica aqui. Nosso interesse não é esse, de fato não é esse. Afinal, pode parecer até egoísmo, espero que vocês me interpretem da forma correta, mas a saúde ela é número também. É vida, mas saúde é número. E cada pessoa que entra ali dentro é uma pessoa que é importante para você, para alguém. Então, esse número, ele conta. Então, pode ter certeza que a gente não mede esforços. Quando a gente fala que não depende de nós, de fato não depende. Depende do hospital que vai dar o aceite na vaga, depende da vaga que você vai ter a vaga. Mas não necessariamente a gente fica de braços atados, a gente fica de braços cruzados. A gente, de fato, faz ligações, a gente tenta verificar com a regulação ou de BH ou de Sete Lagoas, mas a gente faz todas as tentativas possíveis que está ao nosso alcance, tá bom? Isso aí é só para terem conhecimento, todos terem esse conhecimento de como que funciona. Também deixo aberto novamente as portas da minha sala, caso alguém tenha dúvida em relação ao funcionamento da regulação, do SUSFAS, que em breve vai ter alteração desse sistema. A gente espera que tenha uma melhoria significativa aí no fluxo, mas, mais uma vez, estou à disposição para todos aqui. Eu gostaria de complementar também, dentro da sua fala, companheira, e colocar um pouco de responsabilidade para a mesa diretora, e sobre a questão que o secretário acabou de colocar também, né, com uma ênfase na questão de educação e saúde. Você acabou de fazer educação e saúde, né? O que nós temos, na verdade, é que ampliar essa educação em saúde, e isso aí nós temos uma pessoa experiente dentro do cargo, dentro do município, né, que tem muito conhecimento. Mas eu queria levar ao direcionamento da mesa, que como a gente vai, né, como esse conselho vai participar junto ao Estado, né, ao Conselho do Estado, organizando as atividades, tem até esse levantamento que a gente tem que se preocupar, que é esse serviço de atendimento fora do município, né? Principalmente as questões das demandas nossas que a gente encaminha e que a gente está encontrando, na verdade, uma certa dificuldade. A gente está vendo a sociedade levantando um clamor sobre não alcançar, né, esse atendimento, e a Secretaria de Saúde está ciente disso, né? A nossa secretaria está ciente. A gente está se deparando também com diversas informações em redes sociais sobre prestação de esse tipo de prestação de serviços, que não é só nós do município de Pompéu que está acontecendo,
que diversos municípios também estão tendo dificuldade. E para a gente analisar através do Conselho Estadual o que está acontecendo. O fluxo de pessoas que estão adoecendo aumentou ou a quantidade de profissionais e atividades reduziram, né? Porque isso é demanda para a conferência, tanto a nossa conferência aqui, para caminhar para a estadual, para caminhar para a federal, né? Então, eu acho que é uma demanda que a gente, pessoas que lutam pelo SUS, a gente está percebendo nesse momento que ela está tendo uma recaída nesse momento, e principalmente aqui no estado de Minas Gerais, gente. Infelizmente, doa quem doer, quem tiver com a cabeça virada para a política, mas o estado de Minas, quem está governando ele, não tem responsabilidade com o SUS. Isso é fato, isso é realidade. Vocês podem acompanhar isso. Então, eu gostaria até, na verdade, deixar o meu repúdio à administração da saúde do estado de Minas Gerais, que tá vergonhoso. Mas eu gostaria de estar colocando isso para poder nós aqui, já começar a criar as análises para as nossas conferências, que eu acho que vai valer muito a pena. Pessoal, sobre educação e saúde, que a dona Solange falou, a gente já fez uma campanha no município sobre medicamentos junto com a vigilância sanitária. O que é que a gente tem no Brasil inteiro? A gente tem um consumo exorbitante de medicamento, porque o acesso é livre. Eu vou na farmácia, eu compro 50 medicamentos se eu quiser, sem prescrição, sem receita e sem nada. Então, o brasileiro é uma população que ele se automedica. E o mais grave que a gente tem hoje é a automedicação. Por quê? Dependendo do meu problema de saúde, não posso tomar medicamento X. João toma, não quer dizer que Maria pode tomar. E é o que a dona Solange falou. Em cada esquina a gente tem uma farmácia. Por quê? Nós somos consumistas de medicamento. A população brasileira é mega consumista em medicamento. Aí nós temos um excesso de medicação. Comemos só enlatados e cheios de conservantes e porcarias. Não praticamos atividade física, já era, gente, acabou. E quando eles falam da parte de educação e saúde, qualquer pessoa pode fazer educação e saúde, como a Cássio falou. Dona Solange acabou de dar para nós uma aula aqui. O município tem apenas eu como educadora em saúde, mas tem as unidades básicas de saúde que tem enfermeiro, o médico, que também faz essa parte de educação e saúde, que faz o programa Saúde na Escola acontecer. Vou colocar na pauta da próxima reunião, Arlene, a gente apresentar aqui no Conselho todas as ações que nós fizemos do início do ano até agora, porque fica parecendo assim que a gente não, mas a gente está fazendo, tá? A gente faz o programa Saúde na Escola, ele é executado pela atenção básica, eu também ajudo, e tem as campanhas que são do Estado, são campanhas pontuais que a gente tem que fazer durante o ano, que eu faço. Então, a gente faz, tá? Não são todas as ações que nós fazemos que vai para o portal da prefeitura, que vai para o Instagram. Então, assim, vou montar o relatório junto com o pessoal da atenção básica e trazer para vocês terem conhecimento. Isso, porque, por exemplo, hoje mesmo, antes da reunião, nós fomos numa empresa nova em Pompéu, que hoje tem 720 funcionários. E 700 funcionários que não são do município, que são outras pessoas que vieram para o nosso município e que vai fazer parte da nossa população por uns 5 anos. Então, a gente foi entender, a gente foi conversar, a gente foi levar as nossas propostas de educação e saúde, de mobilização. Começamos a fazer isso dentro da empresa, porque são 700 pessoas que ingressou no nosso município, que não são daqui, que vêm com as suas cargas hereditárias, com as suas doenças, com seus pacotes, e vem tudo para o município. Então, assim, a gente tem esse cuidado, a gente tem esse trabalho, e que, assim, não é tudo que vai para a rede social. E aí a gente vê muitas pessoas apontando, não, sim, a gente faz com responsabilidade, da forma que tem que ser feito, e eu acho que realmente, agora a dona Solange falou, a gente precisa divulgar, a gente precisa mostrar esses números de verdade. E a questão do medicamento, eu acho que é proposta para conferência. Tem que mudar a questão da farmácia no Brasil, do acesso farmacêutico no Brasil. A gente tem que parar de conseguir ir na farmácia e comprar vários medicamentos. A gente precisa daquela faixa lá que a gente taxa como medicamento controlado, que precisa de restrição de receita, a gente precisa colocar mais 300 lá. Porque, assim, quando tem livre acesso, gente, estou com uma dor na ponta do dedo, eu vou lá, eu compro anti-inflamatório, eu compro
vários analgésicos. E qual que é a carga dentro de um organismo já adoecido e do organismo sadio? Então, acho que a proposta é para a gente levar para as conferências. Precisamos de aumentar os remédios restritos de receita. Só assim que a gente vai diminuir essa carga de todo mundo tomando medicamento a toda hora. Eu agradeço. Eu agradeço a presença de todos. E gostaria de convidar vocês para tomar o lanche, mas não chegou até agora. Foi pedido o lanche, né, Ana Cristina? Foi liberado, mas não sei por qual motivo não chegou.